Glória a Deus, grato a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de estar na sua casa uma vez mais para adorar ao Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que só Ele merece honra, só Ele merece glória, só Ele merece louvor. Apesar das dificuldades, apesar dos impedimentos, nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus. Muitas pessoas queriam ter essa oportunidade, muitas pessoas queriam ter esse privilégio, mas nem todas têm, não por causa da pandemia. Alguns não têm porque estão em um leito de hospital, outros não têm porque estão trancados atrás de uma grade. Mas nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. E já que Ele nos concedeu essa oportunidade, vamos fazer com alegria, amém? Vamos fazer com prazer, para que Ele possa receber nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, o texto hoje que eu quero ministrar é no livro de Salmos 46. Enquanto você acha Salmo 46, eu quero com muita alegria louvar a Deus pela vida do santo anjo dessa igreja, digno pastor Fábio, que uma vez mais nos concede esta oportunidade. Eu estou feliz, irmãos, eu estou feliz em saber que os irmãos estão apoiando meu ministério aqui em Petrolina. Eu estou muito feliz ao saber disso e por isso eu quero honrar com o meu compromisso aqui esta noite, amém? Louvando a Deus pela vida do missionário, do pastor Fábio, eu quero louvar a Deus pela vida do missionário, do evangelista Bruno, servo do Senhor, que também tem pegado firme aqui nesta obra com os irmãos. Louvar a Deus pela vida do evangelista Ednei, é isso? Deus abençoe a sua vida, irmão Deni, ao servo do Senhor, enfim, louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, nossos amigos e nossos irmãos internautas também que nos acompanham pela internet. Deus abençoe a vida de todos. E com eles está minha esposa Daniela, minha mãe, meu tio. Estão todos ligados para receber a bênção desse primeiro culto também, amém? Glória a Deus. Irmãos, os irmãos sabem que eu não sou um bom pregador, eu apenas falo da palavra do Senhor. Antes de vir para cá, eu postei em minhas redes sociais dizendo que eu viria ministrar, e o meu pastor lá na Bahia me mandou uma mensagem e disse: varão, se você não aprender a pregar com esses irmãos aí, infelizmente quando você chegar aqui, nós vamos mudar o seu cargo, porque está no meio desses homens e não aprender a pregar é porque não tem mesmo a chamada. Eu falei: misericórdia, Deus me ajuda hoje. E eu queria te pedir a sua ajuda também. Você pode me ajudar a ministrar? É fácil, é só quando você vê que Deus está falando contigo, você dá glória a Deus, você dá aleluia, que aí daqui eu entendo que Deus está falando contigo e eu fico mais animado, e aí todos saem vitoriosos, amém? Você pode fazer isso? Então vamos lá, Salmo 46, quem achou, diga eu venci. Quem não achou, diz estou vencendo. Graças a Deus todos venceram. Diz assim o texto bíblico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se perturbem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, o Salmo de número 46, que nós acabamos de ler, é um salmo escrito pelos filhos de Coré, ou pelos filhos de Corá. E quem é Coré? Quem é esse homem? Coré é aquele homem que se rebeliou contra Moisés, no livro de Números, capítulo de número 26,
o versículo 9 até o versículo 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Coré, ele vai junto com Datã e Abirão se rebeliar contra Moisés, no dia em que Moisés manda espias para espiar a terra prometida. A Bíblia diz que Moisés, ele manda 12 espias até a terra prometida para espiar a terra, para ver se a terra era boa de frutos, para ver se a terra de fato manava leite e mel. E a Bíblia diz que alguns dias, apenas 10 homens voltaram a Moisés e trouxeram notícias a Moisés. Só que essa notícia não foi a notícia que Moisés esperava. Não foi a notícia que toda a congregação, que todo o arraial esperava. Essa notícia foi uma notícia totalmente contrária. Aí a Bíblia diz que Coré, ele se levanta no meio do arraial e ele procura contenda. É assim que o texto diz. Ele procura contenda contra Moisés. E a Bíblia diz que alguns dias depois, os 2 que ficaram para trás voltaram com provas nas mãos de que de fato a terra manava leite e mel. E a Bíblia diz que naquela hora a terra se abriu através da oração de Moisés. A terra se abriu e Datã, Abirão e Coré, eles desceram, morreram todos, e não só ele, mas toda a sua família. E a Bíblia ainda chega a dizer que 250 homens, se não me falha a memória, que não concordaram com aquele acontecido, também foram mortos, porque se levantaram contra um homem de Deus. Só que a Bíblia faz questão de dizer que os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Coré não foram atingidos pela pena de Deus, porque simplesmente não concordaram com o que o seu pai fez, não concordaram com aquilo que o seu pai provocou dentro da congregação. Os filhos de Coré, Assir, Eucana e Abiasaf. Esse Eucana aqui é aquele mesmo Eucana de Samuel capítulo 1, que ele era marido ou esposo de 2 mulheres, Penina e Ana. E eu não quero entrar em detalhes porque todos os irmãos conhecem essa história. Esses 3 homens, irmãos, eles eram destacados no templo em tudo que eles faziam. Eles se destacavam dentro do templo, em qualquer atividade que eles faziam dentro do templo. Se colocassem eles para limpar o templo, eles limpavam e limpavam melhor do que todos. Se colocassem eles para tocar algum instrumento ou qualquer instrumento, eles tocavam e tocavam melhor do que todos. Se porventura colocassem ele para prestar o sacrifício, eles prestavam o sacrifício, e o seu sacrifício era mais bem aceito do que o sacrifício do sumo sacerdote, sim, porque naquele dia, naquela época, o sumo sacerdote estava em pecado pela concordância dos erros do seu filho. E eu estou falando do sumo sacerdote Eli. E observe que não é só eu que falo, a Bíblia dá respaldo sobre isso, de que quando Deus fala com Samuel, Deus manda Samuel ir até ele e diz: diga para Eli que eu não estou concordando com os pecados do seu filho, e não estou concordando também com ele, que passa a mão na cabeça dos seus filhos. Então o que eu estou falando aqui é com base bíblica, e a Bíblia diz que aqueles homens, eles se destacavam, mas apesar de se destacar, eles não tinham a oportunidade de cantar em um lugar destacado, em uma porta boa, em um lugar onde recebia aplausos, em um lugar onde recebiam aplausos do público, porque segundo os homens que eram responsáveis pela escala do templo, aqueles homens poderiam se rebeliar, eles poderiam pecar, eles poderiam querer ser maior, assim como seu pai se rebeliou, segundo a história narrada por Flávio Joséfo, eles também podiam se rebeliar. Eles eram levitas, eles cantavam no templo, eles prestavam a adoração ao Senhor, e eles cantavam naquela época na porta oriental do templo, e a porta oriental do templo era a porta que estava fechada, porque segundo a tradição, aquela porta era por onde entraria o Messias, então ninguém poderia abrir, ninguém poderia passar por ela. Então eles eram colocados para cantar naquela porta, e a lei era o seguinte: eles teriam que cantar de frente para a porta, mesmo a porta estando fechada,
eles não poderiam cantar salmo de Moisés, eles não poderiam cantar salmo do coral de Jedutum, eles não podiam cantar salmo de Asaf, eles não podiam cantar salmos de Salomão, eles não podiam cantar salmos de ninguém. Eles teriam que fazer o seu próprio salmo, eles teriam que fazer a sua própria canção. Segundo a história, eles eram obrigados, se quisesse cair na escala, ficar na escala, eles eram obrigados a fazer, a compor o seu próprio hino. E aí, missionário, eles compôs hino, e segundo a Bíblia, segundo os Salmos, eles escreveram 12 salmos, do Salmo 45 ao Salmo, do Salmo 45 até o 50, e o Salmo, do Salmo 84 até o 88, se não me falha a memória. Escreveram 12 salmos, diz a Bíblia Sagrada. E o salmo deles eram tão bom que quando Salomão vai inaugurar o templo, a Bíblia diz que Salomão, ele faz 16 degraus para chegar no templo, e quando ele está para subir os degraus, para inaugurar o templo, naquele mesmo dia que a Bíblia diz que a presença do Senhor desceu sobre o templo, a Bíblia diz que ele chama alguém e manda escolher 6 salmos da casa de Coré, e a Bíblia diz que ele cantando esses 6 salmos, a presença de Deus desceu sobre o templo, a glória do Senhor desceu sobre o templo, de maneira tal que eles não conseguiram terminar o sacrifício, por conta da glória que tomou conta daquele lugar. E eu já começo a aprender algumas coisas aqui nesse texto, e me chama muita atenção. Eu começo a aprender algumas coisas com esses homens que me chamam a atenção. O que importa não é o lugar onde estamos, o que importa não é a porta aonde estamos, o que importa é a verdadeira adoração, o que importa é o verdadeiro louvor, o que importa é estando com máscara ou sem máscara, estando em casa ou estando no templo, é a verdadeira adoração. Eu já quero abrir um parêntese aqui na mensagem para liberar uma palavra profética para você que está me ouvindo, para você que está me assistindo. Deus, Ele vai visitar a sua casa, Deus, Ele vai visitar o seu coração, Deus, Ele vai fazer uma reviravolta na sua família, que você vai ficar admirado. Quem não dá nada vai passar a dar, quem não acredita vai passar a acreditar, quem não tem força, quem não tem coragem de pegar na sua mão e te dar uma palavra de ânimo, vai ter que ver Deus mudar a sua vida, Deus mudar a sua história. E se você acredita nisso, já me ajuda a pregar. Levante a mão para cima e dá um glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E eles começaram a se destacar, mas não porque queriam que ele se destacasse. Eles começaram a se destacar por conta da adoração, por conta da oração e por conta de esperar o momento certo. Eles cantaram 20 anos nessa porta e não tiveram ibope, e não tiveram nome no cartaz, e não tiveram um espaço. Mas a Bíblia diz que de repente um inimigo se levanta contra a nação de Israel, e esse inimigo era perigoso, esse inimigo era invicto, ninguém vinha à tona com esse inimigo, ninguém conseguia vencer esse inimigo, todos temiam a esse inimigo. E a Bíblia diz que fizeram uma reunião e foram convocar os levitas, que estavam sempre em alta, que estavam no cartaz, que sempre adoravam com as melhores agendas, que sempre estava de frente para Salomão, que sempre estava em maior destaque. Naquela época, ninguém quis atender a agenda, porque todos nós sabemos que a ordem de Deus para a batalha era a seguinte: no dia da batalha, vocês vão preparar o exército, mas vão colocar na frente do exército, na frente de todos, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, ela tem que estar na frente da batalha. E a ordem de Deus para que carregassem a Arca da Aliança era só 2 grupos de pessoas. A primeira pessoa que poderia carregar a Arca da Aliança era um sacerdote, e a segunda, sumo sacerdote, e o segundo grupo que poderia carregar a Arca da Aliança eram os levitas. Foi Deus que disse a Moisés. Então o que acontecia? No dia da batalha, 4 levitas, eles colocavam a Arca da Aliança sobre as suas costas,
e eles iam na frente da batalha, carregando a presença de Deus. Ô missionário, mas nenhum carro de guerra pode carregar a Arca da Aliança? Não, não pode. Nenhuma das mulheres pode carregar a Arca da Aliança? Não, não pode. Somente os levitas, porque existe uma junção com a adoração e presença de Deus. Existe uma junção com a adoração, louvor, honra, glória, com a presença de Deus. Isso é automático. Quando você adora aqui na terra, Deus ele responde no céu. Quando você louva aqui na terra, Deus ele responde no céu. Era isso que acontecia. Mas a Bíblia diz que nesse dia ninguém quis carregar a Arca da Aliança, porque a primeira flechada que vinha era para os levitas que estavam na frente. O primeiro tiro de arco que vinha eram para os levitas que estavam na frente. A primeira pessoa a ser atingida pelos carros de guerra eram os levitas que estavam na frente. Então todo mundo recusou. Aí a Bíblia diz que se lembraram dos filhos de Coré, que estava na porta oriental, cantando de frente para a parede, sem palco, sem plateia, sem status, sem nome. Eram os primeiros a chegar no templo e os últimos a saírem do templo. Eles tomavam sol o dia todo, eles tomavam chuva o dia todo, se lembraram dele. Aí a Bíblia diz que foram mandar chamar os filhos de Coré. Quando chamaram os filhos de Coré, disseram para ele: nós temos uma agenda para você. Essa agenda é para carregar a Arca da Aliança na frente do exército. Vocês aceitam? Eles dizem: aceitamos. Vocês concordam com isso? Concordamos. Mas vocês têm que estar cientes que o primeiro tiro que vier de arco vai pegar em vocês. Eles disseram: estamos cientes. A primeira flechada que vier na batalha vai pegar em vocês. Eles dizem: estamos cientes. Agora é para mim aqui, presta atenção. Não parece que é algo que a gente não esperamos, não parece que é algo planejado, não parece que é algo concordado. O primeiro tiro que vem na guerra é para nós. A primeira flechada que vem na batalha atinge nós. Observe que a nossa família não é os primeiros a serem atingidos. Observe que o nosso esposo, a nossa esposa, não é o primeiro a ser atingido, mas os primeiros a ser atingidos somos nós, que carregamos a Arca da Aliança, que adoramos a Deus. Mas pode prestar atenção, que todo crente atingido é crente vitorioso. Todo crente que é ferido na guerra é crente vitorioso. Ei, não se preocupe com as feridas da caminhada, não se preocupe com as marcas da batalha. Não, deixa eu me aproximar mais um pouquinho. Não se preocupe com as afrontas de Satanás para a sua vida. Deus me trouxe aqui essa noite para liberar uma palavra profética para a sua vida. Nem que ele tenha que mandar bom samaritano, mas ele vai curar as suas feridas, mas ele vai atar as suas feridas. Se você crê, se você recebe, dá um murro na cara de Satanás e diga para ele: Satanás, o meu Deus é maior. O meu Deus, recebe essa palavra essa noite. Levante a mão para dar glória, levante a mão para dar glória, porque eu aprendi que quanto mais você dá glória, mais o inimigo perde. Quanto mais você dá glória, mais o inimigo abandona a sua casa. Quanto mais você dá glória, mais Deus envia providência. Quanto mais você dá glória, mais a sua família é protegida, é guardada, é livrada. Levante a mão para cima, recebe essa palavra, pelo amor de Deus. Alabadachandarábia. Deus está dizendo: eu tenho bênção para sua casa, eu tenho providência para sua casa, eu tenho livramento para sua família. Mas só recebe quem está ligado, só recebe quem pega. Pelo amor de Deus, recebe essa palavra em nome de Jesus. Alabada, calabadara, xandarábia, ibidekel, bidiaci, bidequerina, manahai. Deus está dizendo: quantos livramentos eu não dei à sua casa pela sua oração, quantos livramentos eu não dei à sua família através das suas lágrimas. Deus está confirmando a oração de crentes aqui essa noite. Eu livro ele, eu livro ela, eu livro a sua família, porque você adora, porque você canta. Recebe essa noite. Quem tem glória para dar já está liberado. Quem tem glória para dar já está liberado. Não se incomode, não se intimide. Adore ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tem gente recebendo isso aqui. Tem gente recebendo essa palavra. Tem gente recebendo essa palavra.
Sabe por que a sua família não foi atingida? Porque a sua família está guardada através das suas orações. Oh glória! Aleluia! Deixa eu concluir. Eles aceitaram o convite. Eles aceitaram a proposta. Eles foram para a batalha. Eles colocaram a arca da aliança sobre as suas costas. E como a arca da aliança era de ouro puro, eu não tenho como calcular o peso que estava sobre as suas costas naquela batalha. Eles conseguiam correr, missionário? Não conseguiam correr. Eles poderiam recuar, missionário? Não poderia recuar. Sabe por quê? Porque soldado valente não recua da batalha. Soldado guerreiro não recua da batalha. Pegou aí? Eles não podiam. Era muito peso sobre as suas costas. Deixa eu te falar algo aqui. Pregadores, cantores que me assistem, que me escutam. Se você quer ter sucesso na caminhada, se você quer ter sucesso na sua chamada, você tem que carregar o peso da chamada, o peso da chamada de Deus para a sua vida. Eles estavam com peso nas suas costas. E sabe qual era a ordem deles, de Deus para eles, ou do povo para eles? Naquele dia, não podem cantar salmo de Davi, não podem cantar salmo do coral de Jeduntum, não pode cantar salmo de ninguém. Tem que ser o seu próprio salmo, tem que ser a sua própria canção. E sabe qual foi o louvor que ele cantou aquele dia? Salmo 46. Salmo 46. Quer saber como eles iniciaram? Eles iniciaram com o coração angustiado. Eles começaram a iniciar uma canção com medo, preocupado. E sabe como é que terminou? Acompanhe comigo. O exército inimigo estava se aproximando. O exército inimigo estava vindo, cavalos e mais cavalos de guerra. Homens com escudo, com espada, com lança, se aproximando deles. E eles começaram a cantar dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ei, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. E aí, igreja, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, parece que algo aconteceu naquela batalha, porque eles mudaram o clamor, eles mudaram a canção, e eles disseram assim, ó: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar labada xandarábia, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E aí, ele quebra o arco, ele corta a lança, eles queimam os carros do fogo. Até daí alguém levantou no meio do arraial e começou a profetizar dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Ei, qual é a palavra de Deus para a sua vida? Aquietai-vos. Qual é a palavra de Deus para minha casa? Aquietai-vos. Qual é a palavra de Deus para essa situação? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu dou vitória, eu envio providência, eu quebro o arco, eu corto a lança. Ei, toda palavra de maldição sobre a sua vida, levanta a mão para receber. Toda palavra de maldição sobre a sua casa, ele quebra agora, ele destrói agora e ele dá a vitória. Deixa eu ver se você recebe. Você tem 1 minuto para adorar a Deus, você tem 1 minuto para adorar, você tem 1 minuto para dar glória, porque eu aprendi que quando nós adoramos aqui, ele desce com a resposta. Quando nós damos glória aqui, ele desce com a providência. Deixa eu ver se você sabe adorar. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu já vou entregar o microfone agora. Eu já vou entregar o microfone agora. Estou ouvindo barulho de espadas degladiando acima desse telhado.
Anjos e demônios estão brigando pela nossa vitória. Eu já sei de quem é a vitória. Eu já sei de quem é a bênção. Se você sabe, adora a Deus. Vai. Adora a Deus, adora a Deus. Oh, glória. Alabaxere bicoube da calabadara xandarábia. Abadacalaba subidequebe da caba da calabadara marrai. Ibidiquibe dequel e a série biquel e a matar. Abacebe da calabaxúria. Pega a sua bênção, pega a sua bênção. Pega a sua vitória. Deixa eu ver. Deus está me dizendo que está curando pessoas aqui. Deus está me dizendo que está curando pessoas aqui. Aleluia, está curando. Ele está curando. É forte. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu já vou entregar o microfone. Eu já vou entregar. Deus está me dizendo algo aqui. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Alabá, série Miquel e a da calabadácia. E a derive come dequelia, raba da súbia. Deus está curando alguém aqui. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Deus acabou de me falar algo muito forte aqui. Eu preciso entregar o microfone, mas eu também preciso entregar o recado de Deus aqui para uma pessoa. Deus me revela, o Espírito Santo de Deus me revela uma pessoa aqui. Uma pessoa aqui. Aleluia. Aleluia, que Ele está te dando um livramento de derrame agora. Agora. Deus me mostra uma pessoa adorando com toda a força. E em meio à sua adoração, Deus me mostrava o inferno de cabeça para baixo. E Deus também me mostrava o inimigo arquitetando planos para tirar a sua vida. Porque a sua adoração incomoda. A sua adoração incomoda. Quando você adora, Deus visita a sua casa. E toda contenda é jogada por terra. Você recebe isso? Você acredita nisso? Quando você adora, presta atenção, seu esposo, Deus acalma o coração e Deus também livra. Porque Deus me revela que o seu esposo também sofre de uma enfermidade. Aleluia. 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 E Deus me revelou, no momento em que você estava adorando aqui, o inimigo vinha com enfermidade mortal. Deus mandava um anjo com espada desembanhada e cortava o laço e você era vitoriosa. Aleluia. 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 Essa irmã que está na minha frente, foi a senhora que Deus me mostrou. Foi a senhora que Deus me mostrou. Deus me mostrou uma reviravolta de Deus na sua casa. Deus me mostrou uma reviravolta de Deus na sua família. Deus me mostrou Ele aproximando o que estão afastado. E Deus me disse que Ele te dá esse livramento hoje, por conta da sua adoração. Deus me mostrava preocupações na sua mente. Deus me mostrava preocupações terríveis. Deus me mostrava um laço preparado. Mas Deus também me mostrava a espada de Deus que cortava o laço na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus me mostrava a providência. Você recebe? Você recebe? Recebe? Então a igreja aplaude o nome de Jesus essa noite. Glória a Deus. Irmãos, eu quero encerrar minha participação. Mas olha o que aconteceu naquele dia. Deus deu a vitória ao exército de Israel por conta da adoração. Observe que nós não podemos imitar o mundo, mas o mundo está imitando nós. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a diferença. Nunca se viu, eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo, nunca se viu um período em que a multidão, o povo está tomando as praças públicas para adorar ao Senhor, como nesse período. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para o mundo que a luz dele ainda brilha aqui nesta terra. Você é a luz do Senhor? Você é a luz do Senhor? Então não se esqueça disso aqui.
É a adoração que faz a diferença na sua casa. É a adoração que faz a diferença na sua família. É a adoração que te dá vitória. Amém? Eu já quero agradecer a minha oportunidade, quero pedir a oração dos irmãos ao meu favor. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.